focar nessa noite em Romanos capítulo 13 e no versículo 12. Presta atenção aqui. Nós temos que respeitar a vírgula, porque uma vírgula faz toda a diferença. Diz a palavra: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Meus irmãos, esta palavra nos traz um tema muito importante, e ela nos leva a pensar em um despertamento espiritual. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo essa carta, essa mensagem no livro de Romanos, e falando sobre tempo de acordar. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso lado, quando nós olhamos para o mundo que estamos vivendo, nós nunca passamos por uma situação tão caótica como a que nós estamos passando hoje. Irmãos, nós temos que ser claros para conosco. Existe enfermidade? Sim ou não? Existe. Existe dificuldade? Existe. Mas quando nós voltamos para a igreja dos anos 80, dos anos 90, meus irmãos, eu lembro. Eu não sei se tem alguém aqui que é crente dos anos 80. A irmã depois de 80, Evangelho? Não. Depois de 94. Depois de 90. A igreja dos anos 80, irmãos, estava caindo neblina, geada, o povo ponhava um saco na cabeça, ia para um monte e só saía de lá quando era batizado do Espírito Santo. Então não justifica. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre despertamento. Ele está dizendo para nós aqui: olha, a noite é passada e o dia é chegado. O meu conselho para vocês é: rejeitem a obra das trevas. Irmãos, a Bíblia deixa claro que o maior perigo espiritual que nós enfrentamos não é a perseguição externa, nem os ataques visíveis do inimigo, porque aí nós estamos vendo. Mas o maior desafio que nós enfrentamos nos dias de hoje é o sono interior, é o sono da alma, é o sono espiritual. Se os irmãos olharam hoje, lá no WhatsApp eu postei um texto bem pequenininho dizendo: oxalá que o Senhor não venha no inverno. E esse inverno, irmão, Deus não está falando da temperatura de 10 graus, 15 graus, não. Deus está falando da nossa temperatura espiritual. Porque quando Deus e Jesus, ele revela a palavra para João aí de Patmos, ele diz assim: olha, houveras fosse frio, houveras fosse quente, porque morno eu vomitarei da minha boca. Então, Senhor, aqui Paulo está trazendo uma lição para nós nos preocuparmos com o sono interior, com o nosso sono interior. Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos a nossa volta, especialmente eu, que estou para lá e para cá, para lá e para cá, irmãos, eu vejo muitos continuam frequentando cultos, mantendo prática religiosa, sabendo as doutrinas corretas e usando a linguagem da fé, mas com o seu coração totalmente adormecido. E esse é um dos maiores perigos. Estão frios, estão distantes da presença viva de Deus, mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo: todos quantos quiserem, eu sou a labareda que você precisa, eu sou a brasa que você precisa, eu sou o sustento que você precisa. E o apóstolo Paulo, ele escreve com uma urgência. Ele diz que existe um tempo certo para acordar. E ele diz: olha, reparem bem, ele não está falando aos que estão fora da igreja. Paulo aqui, ele não está falando aos incrédulos que ainda não conhecem o caminho, mas Paulo, ele está falando diretamente à igreja, aos que já foram iluminados, que já provaram da palavra e do poder do mundo e do que há de vir. Paulo está falando para a noiva do Cordeiro. O despertamento, meu irmão, não é para quem está morto espiritualmente, mas é para quem está
estava cochilando. Mas, irmão, você pode pensar, será que elas estavam deitadas no travesseiro e coberta? Não, irmãos. Elas estavam focadas no que era terreno, mas 5 estavam focadas no que era espiritual. Você sabe o que Deus está dizendo para nós? Não importa onde você esteja, seja na tua casa, na rua, no comércio, clama pela minha presença, porque eu quero que você enxergue o Espírito Santo. O Paulo está aqui dizendo dormindo, ele está dizendo para quem está dormindo que ainda tem vida. Irmãos, mas mesmo que ainda tem vida, estão inativos. O que é uma pessoa inativa? Estão insensíveis, parada no caminho. E irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que ao longo da história, sempre que o povo de Deus se acomoda, se afeiçoa à rotina ou se mistura com o mundo, o Senhor levanta a sua voz e ele diz: desperta a igreja. Quando a sensibilidade espiritual diminui, ele chama, ele diz: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir e deixar eu entrar, eu vou mudar a tua história. Irmãos, quando a sensibilidade espiritual diminui, o Senhor nos chama. Quando o nosso coração se distrai com o que é passageiro, ele sacode a nossa vida pelo Espírito Santo, para que nós não percamos a noção do caminho. E Jesus está dizendo: não perca a noção do caminho, eu sou o caminho. Deus quer nós ligados na presença dele. Então, essa mensagem de Deus, ela vem para nós como um toque de alerta e também com um toque de graça, para que nós venhamos olhar para esse tempo e acordar. Mas, irmãos, quais são os riscos do sono espiritual e como responder a esse chamado com todo o coração? Irmão, o sono espiritual, ele nos faz perder a percepção do tempo. Quantas pessoas perderam a percepção do tempo? Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: olha, no texto que nós lemos, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Primeiramente, irmãos, Paulo alerta que o sono espiritual distorce completamente a forma como nós vemos o tempo. Irmãos, eu nunca vi o tempo passar tão depressa como tem passado. Irmã Angélica, amanhece, você levanta da cama, quando você vê, já é hora do culto. Quando você vê, já anoiteceu. Então, quem dorme, Paulo trouxe uma figura de linguagem aqui muito interessante. Ele está dizendo: quem dorme não sabe que horas são. Quem dorme não percebe a passagem do tempo. Quem dorme não percebe nem a proximidade dos acontecimentos importantes. E espiritualmente, irmão, nós não podemos dormir espiritualmente. É exatamente assim. Quando nós dormimos espiritualmente, nós nos afastamos da vigilância, nós nos afastamos da oração e deixamos de discernir o tempo de Deus. Mas Deus está dizendo para nós hoje: não é tempo de perder tempo, mas é tempo de nós congregar, de nós glorificar a Deus, dentro de tempo e fora de tempo. Irmãos, o Senhor opera em tempos determinados. O próprio Salomão disse em Eclesiastes: há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de buscar, há tempo de agir. Mas quem está adormecido vê tudo como se fosse ainda cedo. E a pessoa que vê, irmãos, ainda como que se tudo é cedo, como se houvesse tempo de sobra para corrigir, para dizer assim, para se santificar ou para servir. Quantas pessoas falam: eu não quero aceitar Jesus hoje, mas se eu me acimentar ali, eu peço a misericórdia e Deus me salva. Mas, irmão, se nós levamos uma palavra na cabeça e não dá tempo nem de pensar. Ou
A pessoa está de pé, de repente cai enfardado, não tem tempo de consciência. Paulo está falando: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então, irmãos, nós não podemos viver como se houvesse tempo. Tempo diz para se corrigir, para santificar ou para servir. Jesus, ele advertiu isso sobre a parábola das 10 virgens. Ele disse: todas esperavam o noivo, mas as que estavam como que adormecidas, não perceberam a hora da chegada e ficaram de fora. Irmão, sabe, o Espírito Santo de Deus é Ele que se encarregará de fazer com que nós ouvimos, ou que nós ouçamos o som da trombeta. Irmão, vai ser tão triste não ouvir o som da trombeta, porque quando o povo se der conta, cadê a irmã Angélica? Irmã Angélica, só tá a roupa lá na cozinha. Cadê a irmã Angélica? A irmã Maria está lá no hospital cuidando, de repente some. Já fizeram aí uma montagem por IA, né? Por inteligência artificial, mais ou menos isso mesmo: não abrir e não fechar de olhos. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. O irmão vai lá para tirar leite, está indo no meio do caminho, de repente fica só o jeans e a camiseta no chão, e o corpo glorificado. Só que daí, irmãos, você já pensou aquele que estiver dormindo como as 5 virgens imprudentes? A porta da graça vai ter fechado, não vai mais ter tempo. Elas não esperavam, elas estavam adormecidas, não perceberam a hora da chegada e ficaram de fora. Por isso, nesta noite, irmão, Deus está dizendo para nós: vós sois o templo do Espírito Santo, enchemos do Espírito Santo, porque é Ele que nos arrasta para as coisas espirituais. É Ele que nos arrasta para a presença de Deus. Irmãos, presta atenção. Aqui, quando Ele está falando para a igreja do Senhor, Ele está falando para a igreja, irmão Ailton, Ele está falando para a igreja, irmã Maria, a igreja, irmã Nadiele, a igreja pastor Nilton, a igreja irmã Sônia. Para todos nós Ele está dizendo: quando a igreja dorme, ela perde totalmente a noção das prioridades, ela perde a noção do que é essencial. E o que é essencial para a igreja é meditar na palavra de Deus de dia e de noite, é prostrar-se na presença de Deus através da oração, é jejuar, é consagrar, é levantar e adorar o nome do Senhor, é dizer ao Senhor: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É dizer o salmo: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, quando a igreja dorme, ela perde a essência da vida, a visão espiritual, ela perde a essência da comunhão diária com Deus, ela perde a essência da santidade, ela perde a essência do serviço, do servir, do buscar o batismo e da plenitude do Espírito Santo. E aí, passamos a ser tratado como algo secundário. Quantas pessoas, irmãos, têm trocado Jesus por algo secundário? Olha, gente, tem uma coisa que me entristece: é ver uma pessoa trocar Jesus pelo trago de cigarro. Cazuza, ele pegou, ele puxou, você viu essa história já? Você viu isso? Ele puxou o trago do cigarro e falou: essa é para o Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Tempo mais tarde encontraram ele morto dentro da casa. Irmãos, pessoas deixando a presença de Deus no segundo plano. A Bíblia de Deus, no livro do profeta Jeremias, também diz que o povo voltaram para trás e deixaram as coisas de Deus. E Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, dá uma volta na cidade, vê se há alguma coisa boa. E quando Jeremias foi passear, ele viu, irmãos, idolatria, prática de idolatria, ele viu prática de idolatria, prática de ateísmo, pessoas que voltaram
segundo plano, porque quando nós colocamos Deus em segundo plano, nós estamos nos desviando. Então nós temos que deixar as outras coisas para depois. Ao contrário, o apóstolo Paulo diz assim: não buscai o que é passageiro, não buscai o que é terreno, não tente ganhar todo o espaço, mas ocupe o teu pensamento com o que é duradouro. Irmãos, a vida hoje ela se torna cheia de atividade, mas vazio do poder e da presença de Deus. Mas Deus está dizendo hoje: olha, esvazia de si mesmo, porque eu quero te encher da minha presença. Esvazia-se de mesmo, porque eu quero te encher da minha palavra. Irmão, nós olhamos para essa palavra, que nós possamos ocupar o espaço do nosso pensamento com a presença de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo claramente na Escritura. A Bíblia nos mostra no tempo dos juízes, quando cada um fazia o que achava melhor, o povo vivia como que adormecido espiritualmente, e só acordava quando a angústia apertava e a mão de Deus sacudia. Hoje, irmãos, também há sinais dos tempos. A vinda do Senhor se aproxima, a terra está se enchendo de angústia, as nações estão agitadas, e quem dorme não compreende que estamos vivendo os últimos momentos da história da graça na terra. Mas, irmãos, uma coisa eu posso te dizer: o Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que despertar significa, antes de tudo, voltar a enxergar com os olhos espirituais. Você acredita? Então recebe Deus. Nesta noite Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Deus está tirando toda a catarata espiritual. Deus está tirando toda a miopia espiritual. E Deus está colocando autoridade. Evangelho, se eu não pudesse contemplar, meu Deus do céu, a luta ela vem de baixo, de cima e de lado. Mas Deus manda te dizer: é com você mesmo que eu conto. Não desanima, minha serva, porque tu verás o fruto das lutas. Eu estou contigo. Então, a despertar significa recuperar a urgência. A palavra de Deus diz: se hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem não acorda espiritualmente perde o senso da urgência, deixa passar as oportunidades de Deus, e muitas vezes só percebe o que perdeu quando já é tarde. Mas, irmãos, o Espírito Santo, ele quer ajustar o seu relógio espiritual nesta noite. Você acredita? Estende a mão para cá. O Espírito Santo nesta noite, ele quer ajustar o seu relógio espiritual, e ele vai te dizer: você ainda acha que tem muito tempo? Ou reconhece que cada oportunidade, se a chegada do Senhor é preciosa e única na sua vida? Irmãos, ele está ajustando o relógio da tua vida nesta noite. Aproveita, porque Deus vai fazer de você uma tocha viva nessa terra. Paulo estava dizendo que o sono espiritual enfraquece a vida de santidade. Romanos 13:12. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Mas o que pode envolver treva? Tudo aquilo que nos afasta de Deus é treva. Paulo liga diretamente o despertamento com a mudança de conduta. O sono espiritual nunca foi só na indiferença. Ele sempre abre espaço para concessões. Ninguém cai de repente em grandes erros. Primeiro adormece na vigilância, depois se vai tolerando pequenas coisas que antes seria
pessoa dizendo assim: a minha mente não acusa, eu não sinto que é pecado. Hoje eu fui visitar um casal que estão juntos, se relacionando, se casar, e diz que a mente dele não acusa, diz que está tudo certo. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo, que é a campainha, se afasta, nós não percebemos, irmão. Mas o apóstolo Paulo explica, ele diz: olha, a noite avança, mas a luz do dia em Cristo já está brilhando novamente. Se ainda nós, irmãos, andamos em trevas, é porque nós estamos acordados e nem atentos. Não estamos acordados e não estamos nem atentos. Quem dorme não percebe. O próprio apóstolo Paulo diz: está pisando em lugares perigosos, nem o inimigo está semeando joio na sua vida. Irmãos, pequenas tolerância. O que é pequena tolerância? Pouco a pouco se tornam grandes prisões. Começa com conversas que não edificam, depois pensamentos que não devem ser alimentados, e depois, irmãos, com omissões do culto e na oração, depois hábitos que se justifica dizendo: é pouco, não faz mal. Mas a palavra adverte: um pouco de fermento leveda toda a massa. À medida que nós vamos nos acostumamos a viver longe da vigilância, a consequência vai se tornando insensível, como que calada, e o que antes parecia errado parece ser normal. Mas que o Espírito Santo nessa noite venha filtrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa audição, e nos trazer discernimento espiritual. Você sabe o que é mais engraçado? Foi assim com a igreja de Éfeso. Quando João estava na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus, Deus vai mostrar para ele que foi assim com a igreja de Éfeso. Tinha trabalho, tinha doutrina, tinha esforço, mas faltava uma coisa: tinham perdido o amor. Eles tinham perdido, estavam funcionando, mas sem a chama do Espírito, como quem dorme em pé. Foi assim com a igreja em Sardes. Tinha fama de viva, mas estava morto, e o Senhor ordenou: seja vigilante, confirma o que resta, e se prepare, porque eu quero trazer vida novamente. Assim, irmão, nessa noite, que nós possamos despertar também. Irmãos, que nós possamos despertar para um chamado prático e levar uma vida firme na santidade do Senhor. Que nós possamos, irmão, acordar e que você perceba que não pode mais andar como quem anda nas trevas. Que nós possamos se despir do velho homem, com os nossos desejos, com as nossas vestes carnais, criados segundo o mundo, mas que nós possamos vestir do novo que se renova, e possamos receber de novo a santidade de Deus na nossa vida. Irmãos, quem acorda deixa de se justificar. Quem acorda deixa de se misturar e diz: isso não cabe na vida de quem foi comprado pelo sangue de Jesus. É Deus dizendo: rejeita tudo aquilo que não presta. É Deus trazendo para nós a vigilância espiritual, é somando a oração e ao estudo da palavra, é guardando e perseverando na promessa do Senhor. Irmãos, hoje nós podemos ter feito concessão, podemos até ter passado pelo sono espiritual, podemos até ter deixado porta aberta, mas o despertamento fecha essa porta juntamente com o selo do Espírito Santo, e ele volta a fazer tudo diferente em nossas vidas. Então, irmão, nessa noite Deus te chama você para despertar. O que é despertar? É trazer à luz a vida. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora percebemos que esse chamado não é só uma
gloriosa. O Senhor não diz apenas acorde para trabalhar, Ele diz: acorde e eu te darei a luz. O despertamento, irmãos, ela não é nossa obra, o despertamento é a obra da graça. O despertamento é a obra da graça. É Ele quem nos sacode, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos capacita. Você quer capacidade de Deus? Para você orar e Deus responder, para você meditar e Deus revelar, toma posse nessa noite em nome de Jesus. Quando Jesus chamou Lázaro, irmão, não foi uma voz que rompeu a morte. Quando Ele chama quem dorme espiritualmente, é uma voz que rompe a indiferença. É a promessa que é clara. Quem responde ao chamado recebe a iluminação de Cristo. Por quê? Porque Ele é a luz do mundo. E onde a sua luz entra, a escuridão foge. Irmão, nessa noite Deus está dizendo: eu estou tirando toda a escuridão da tua frente. Eu estou tirando toda a barreira que te impede. Eu estou entrando no meio da tua família. Eu estou tirando todo o aprisionamento para que você possa desfrutar da minha presença e glorificar o meu nome sobre a terra. O despertamento não é apenas parar de dormir, mas é voltar a viver a luz do Evangelho. Irmãos, que nós possamos voltar a viver essa luz. Versículo 12 disse: a noite é passada e o dia é chegado. Diga comigo: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, a obra das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Que você possa sair daqui nessa noite revestido em nome de Jesus. Coloque de pé sobre a sua cabeça, que eu quero orar por você. Irmãos, despertar é urgente. Dormir espiritualmente é perigoso. Adiar a resposta ao chamado de Deus é perder tempo precioso que não volta mais. Resumindo, o que Deus está falando para nós hoje é que o sono espiritual, ele rouba a nossa percepção do tempo, fazendo-nos perder as oportunidades divinas. Mas a vigilância preserva a santidade, impedindo que pequenas concessões se tornem grandes quedas. Pai, nessa noite, que a tua igreja possa sair daqui revestida da tua presença. Pai, que eles possam sair daqui com a sua alma leve, guardada diante da presença do Senhor. Que ao chegar no lar, Pai, eles possam vivenciar o fruto da mensagem pregada na vida deles. Pai, usa cada um aqui, usa, Senhor, a evangélica como uma brasa viva do teu altar. Usa ela como uma atalaia, porque é promessa de Deus. Mas uma coisa é certa: para alcançar a promessa é preciso resistir à prova. E vai passar a prova e vai ser aprovado. Senhor, visita também. Senhor, continua usando a minha Maria Eudória como uma missionária. Esses convites não vêm por acaso. É o Espírito Santo te dando a oportunidade de falar do amor dele lá fora por onde você passa. E você pode pensar que não, mas muitos serão alcançados por este serviço, porque o Senhor nos chamou para servir. Da mesma forma, para a vida da irmã Sônia, Senhor, a vida do seu irmão Ailton, da sua esposa, a vida da irmã Ana Diele, Pai, coloca tudo no lugar. Pai, eu te agradeço. Pai, olha, Pai, eu passei por provas tremendas, mas de um dia para cá, eu tenho sentido uma alegria do teu Espírito Santo, vontade de pregar a tua palavra com eloquência, com vontade. Pai, isso não é de mim, isso é do Senhor. Que isso permaneça. Pai, que o Senhor possa continuar nos usando. Pai, abençoa quem está nos assistindo pelas redes sociais. Abençoa o ministério, Pai, do pastor Alexandre. Entrega aquela cidade na mão dele. Meu Deus, Pai, eu não sei como que está a situação financeira lá, mas abre as portas e supra a necessidade do teu servo. Pai querido, para que grandes milagres aconteçam naquele lugar, ele possa ser abençoado. Os
demais irmãos que estão participando conosco. Pai, em nome de Jesus eu oro e abençoa esta igreja para a honra e glória do nome santo do Senhor. Repete comigo: eu tomo posse da minha bênção. Irmão, pode ter certeza, você vai contar testemunho desse culto de hoje. Amém? Está encerrado. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Aleluia.